Os Pampas se localizam no sul da América do Sul. Geograficamente, abrange a metade meridional do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, ou Uruguai, e as províncias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fé, Entre Rios e Correntes. A fauna do Pampa é extensa, com espécies raras de animais, do qual possui uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. São aproximadamente 400 aves e 100 mamíferos que fazem parte do bioma. Nos Pampas há grande variedade de insetos e de pequenos animais, o que favorece o crescimento dos pássaros, sendo assim considerada uma das regiões do planeta onde a fauna de pássaros está mais conservada. Dentre os animais que vivem no Pampa estão jacu, sairá, macuco, jacutinga, corruirá do campo, papa-mosca do campo, quero-quero, joão de barro, sabiá do campo, pica-pau do campo, pica-pau-chorão, beija-flor de barba azul, entre outros. Nos Pampas, apesar da predominância dos campos, há também outros tipos de formação vegetal, como as matas ciliares nas beiras dos rios, as matas de encostas, as formações arbustivas de vários portes, os banhados nos quais há vegetações específicas, as áreas com árvores de butiás, bem como as áreas nas quais os afloramentos rochosos não permitem o desenvolvimento de muitas plantas. Nos Pampas, estima-se que existam mais de 450 espécies de gramíneas, bem como também 150 espécies de plantas são compostas e leguminosas. Nas partes de afloramentos rochosos, existem ainda cactáceas, que se desenvolvem somando ao entorno de 3.000 espécies vegetais totais, que possivelmente vivam nos Pampas. São algumas das plantas que comumente ocorrem nos Pampas, como capim, forquilha, grama-tapete, brabas de bode, cabelos de porco e ainda a babosa do campo, o amendoim nativo, o trevo nativo, além dos vários tipos de cactáceas. Dentre os arbustos são significativos o algarrobo e o nhandavaí. Situação atual do Pampa. O solo não é muito fértil. No entanto, há uma prática agrícola, além da pecuária, que é a principal atividade econômica da região. Graças a essas práticas, somente 30% da vegetação original está intacta. Isso gerou impactos muito fortes, inclusive trazendo riscos de extinção a algumas espécies de animais, intensificando a arenização dos solos e aumentando a erosão. O Pampa não é um bioma muito conhecido e estudado como os outros, por não ter características marcantes como matas fechadas e muitas árvores. Muitas pessoas pensam que é um bioma que só contém mato, mas na verdade se enganam, porque é um ecossistema tão completo e importante quanto os outros, com uma grande diversidade na sua fauna e flora. Das mais de 3.000 espécies de plantas do Pampa brasileiro, cerca de 400 são gramíneas. Entre os animais encontrados nesse bioma, existem veados, tamanduás, jaguatiricas, onças pintadas, tatus, macacos, orapongas, emas e outros. Detalhe: 39% dos animais são endêmicos. Mais conhecido como gato dos pampas, o gato palheiro é bastante comum nesse tipo de bioma. É encontrado em países como Paraguai, Peru, Uruguai, Argentina e Brasil. É considerado um símbolo dos Pampas. Mata, ou zona dos cocais, fica entre a floresta amazônica, o Cerrado e a Caatinga, ocupando os estados do Maranhão, Piauí e no meio do norte brasileiro. E também tem algumas partes no Ceará, Pará e Tocantins. Por ser uma mata de transição
A fauna da Mata dos Cocais é muito diversa, com presença de animais dos biomas da Amazônia, Caatinga e Cerrado. Apresenta diversas espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios e insetos, donde destacam-se a arara vermelha, gavião-rei, ariranha, gato do mato, macaco-prego, lobo-guará, boto, jacu, paca, cotias, acará-bandeira, dentre outros. A vegetação na Mata dos Cocais é dominada pela palmeira babaçu, que predomina nos locais mais úmidos como Maranhão, norte do Tocantins e oeste do Piauí. Na área menos úmida, que abrange o leste do Piauí e litorais do Ceará e Rio Grande do Norte, predomina a palmeira carnaúba. As outras palmeiras são a buriti e a uticica. Uma grande quantidade de arbustos e vegetações de pequeno porte também são encontradas nos locais de menores altitudes. Situação atual da Mata dos Cocais. Originalmente, esta é uma floresta composta por árvores folhosas, tais como jatobá, ipê e palmáceas, incluindo o buriti, a carnoaba e o babaçu. As primeiras foram logo derrubadas pelos portugueses e franceses para madeira para construção. Mais tarde, as palmáceas foram sendo manejadas para a produção de ceras e outros produtos. No entanto, até hoje as florestas folhosas são queimadas durante a estaca seca, com as pessoas poupando somente as palmáceas. Dessa forma, a tal Mata dos Cocais, em sua grande parte, é uma floresta amazônica degradada. A Mata dos Cocais é a região com maior concentração de plantas oleaginosas do mundo. A carnaíba é uma planta endêmica, somente se desenvolve ali, da Mata dos Cocais, sendo popularmente chamada de árvore da vida, uma vez que possui muitas propriedades e utilidades, além de ser fonte de renda das populações locais, empregada nas construções, dietas e artesanatos.